Então, nessa segunda parte, eu vou ensinar a fazer o mesmo material de Ascortem, porém agora utilizando-se do Floor Generator e do Multi-Texture. Vale lembrar que eu estou usando aqui, estou fazendo essa aula completamente sem script, sem ensaiar, então espero que o resultado saia legal. E vamos lá. Eu vou utilizar dois plugins, são gratuitos. Os dois são da cgsource.com. Um é o Multi-Texture e o outro é o Floor Generator. Você pode baixar gratuitamente, você tem que criar uma conta e já era. Para instalar, é só jogar o Multi-Texture aqui, é só jogar o DLT da versão do seu Max na pasta plugins do seu Max e reiniciar o 3MX que ele vai carregar já o plugin. Então vamos lá, primeira coisa, eu vou criar o Floor Generator. Vou usar aqui o AutoGrid e também os snaps. Vou usar o snap de botão direito aqui, né? Você abre essas opções. Snap de vértice. Pronto, vou. Agora foi. Primeira vez às vezes não vai, agora vai. Pronto. Então vou deixar ele com essas subdivisões só para ficar mais fácil de selecionar caso eu precise depois. E vou colocar aqui o Floor Generator. Então apliquei o Floor, que eu vou deixar no padrão. Eu vou deixar o Floor quadradinho, né? Como nós podemos ver, os quadradinhos aqui, a textura é completamente feita de quadradinhos. Então vou deixar uma proporção quadrada. Vou colocar aqui de 30 por 30, mais ou menos. Nós temos esse offset, né? Ela não fica retinha. Só vir aqui no Min Offset e zerar. Não sei se vocês sabem, botão direito nessas setinhas, você volta para zero ou para o padrão, dependendo da área que você está trabalhando. E aí nós temos outras opções, que é o Extrude, então a altura que ele vai sair fora ali. Vou ver o quanto ele está extrudando, pode diminuir um pouquinho. E o Bevel, muitas vezes eu não coloco o Bevel e eu faço um chamfer. Eu vou fazer isso para mostrar essa técnica também. Ela é um pouco mais lenta, mas eu gosto um pouquinho mais do resultado. E aí nós temos essa distância do Groot, que seria os espaços entre um e outro. Então eu também vou baixar isso para quase zero. Deixar um pouquinho só, um espacinho. Mais ou menos isso. Pode ser até um pouquinho menos, depois eu vou arredondar as bordas, né? Eu estou pensando no depois ali. Então beleza, basicamente é isso. O Floor Generator ele já randomiza ele dá um flip na textura, ele randomiza o offset, então as texturas caminham no VW aqui de uma forma mais natural, né? Mais randômica. Isso é muito bom. Vou aumentar só um pouquinho mais o extrude, sair um pouquinho mais ali do fundo. E pronto, eu não estou preocupado com a terminação ali, é só para quesito de demonstração mesmo. Beleza, eu vou deixar assim por enquanto. E aí o que acontece, né, que é o grande problema, que eu vou ensinar uma técnica muito legal, é que a nossa textura, para a gente utilizar com o Floor Generator e com o Multi-Texture, nós precisamos dos quadradinhos separados e não eles todos juntos aqui em uma textura só. E aí como é que a gente separa de uma forma fácil, né? Então, no Photoshop, primeira coisa, né? Você mostra as linhas, a régua, né? Primeiro, você mostra a régua do programa, que é Ctrl R. Ou você vem aqui em View, Rulers, Ctrl R. E aí você consegue puxar essas linhas guia. Então, você pega aqui na régua e arrasta, você consegue criar linhas guia. Eu vou criar essas linhas guia em toda a textura. Eu poderia colocar uma só no meio, mas aí, por exemplo, nessa parte aqui, nós ficaríamos com um quadradinho de textura com essa área escura na borda dela, então vai ficar estranho. Então o que eu faço? Eu corto ele pela menor distância e eu faço mais uma para cortar o outro por fora, também tirando essa rebarba do meio. Eu vou perder um pouco de textura, mas pelo menos eu vou ter uns quadradinhos limpos, né? Então, não esqueçam de fazer as bordas também. Todas as bordas, tem que fechar com linhas guia. E a mesma coisa, puxando de cima, você faz aqui para essa área horizontal da textura também. Eu vou pausar o vídeo e voltar quando eu terminar de fazer, para não ficar tão maçante. Então pronto, acabei de aplicar aqui em toda a textura. Faltou um aqui no meio, agora que eu vi.
completar esse. Eu acho que não esqueci de mais nenhum. Se eu esqueci, tudo bem. Para quesito de demonstração, não precisa ser perfeito. Esse photofilter eu vou manter e eu vou atachar aqui. Ctrl Shift E, ele colapsa no background. Você pode vir em Layer também e Flatten Image ou Merge Layers. Você vai juntar todas as camadas. Beleza, né? Então, o que a gente faz daqui pra frente? Você tem várias formas. O que a maior parte das pessoas faria é pegar a seleção quadrada, faz a seleção que ele já dá o snap nas linhas guia que você criou e dá um Ctrl C, Ctrl V. Aí você vem seleciona o layer de novo, vem no próximo, corta e cola. Só que eu vou mostrar de uma forma muito mais prática e automática de fazer isso aqui. Primeiro você vem aqui nessa área de crop e tem outras opções, né? Então vamos aqui na área de Slice Tool e eu vou criar Slices from Guides. Então ele vai criar cortes a partir das linhas guia que eu criei. Por isso que você tem que ter também as bordas, né, feitas. Então ele criou vários cortes, inclusive os miolos aqui, ele também vai criar quadradinhos, né, novos. Ele não vai criar layers pra gente. Eu acho que até tem como, mas eu nunca tentei. Mas eu já vou salvar direto essas imagens recortadas. Então você tem que salvar para web. Então, File, se eu não me engano ele fica em Export, Save for Web. Ctrl Alt Shift S, né, que é o atalho que eu uso. Então Ctrl Alt Shift S. Ele está otimizando alguma coisa aqui do sRGB, do Gamma, não sei. Enfim, eu não vou me preocupar com a coloração agora. E vou salvar, vou selecionar uma pasta aqui, eu já criei uma pasta cor tem pedaço, vou colocar pedaços e vou salvar. Então ele vai salvar, você está vendo que ele demora um pouquinho, porque ele está salvando todos os pedacinhos. Aí se eu for lá na pasta, nós temos aqui, ele criou uma pasta Images, e aí você tem todas as texturas cortadinhas já para você. Aqui, coisa mais fácil do mundo. Aí você pode, uma forma que eu faço para você deletar essas outras, ao invés de selecionar assim, ficar procurando qual é qual, colocar em exibir, lista, deixa eu ver, detalhes, exatamente. E aí você clica com o botão direito aqui e coloca para mostrar as dimensões também. Então eu vou selecionar só por dimensão, e todos esses aqui provavelmente são os pequenininhos, ó, de 8 por 16 e tal. Eu vou procurar mais os que são mais quadradinhos, né? E manter. Eu não preciso de tantas texturas, tantas variações. Eu vou pegar daqui pra cima e vou deletar todos. Aqui tem até demais. Dá pra deixar, sei lá, 15 texturas, 20 texturas. Então pronto. Ícones grandes. A minha técnica acabou não dando muito certo. Mas já ajudou. Pronto. Limpei então. Tem aí, ó, quadradinhos isolados, separados. Essa textura não é das melhores do mundo, ela é pequena, mas para a aula aqui vai funcionar. Então agora eu vou refazer o material, sem medo de criar materiais do zero. E virei Material, vou aplicar no Floor Generator. Vou puxar o Multi-Texture. Então ele fica aqui em General, Multi-Texture. E no Multi-Texture você clica em Manage Textures, Add Bitmap. E aí você consegue adicionar várias texturas ao mesmo tempo. Então eu vou selecionar todas com o Shift. Clica na primeira, dá Shift, clica na última. Open, ele vai carregar todas pra gente já. Ó que prático. E ele vai randomizar aqui no Floor Generator. Então uma textura fica num quadradinho, outra textura fica no outro e tal. Ele já vai fazer isso pra gente. Às vezes o que eu gosto de fazer, além disso, é colocar um Material by Element. Colocar em Random, então ele vai randomizar as IDs. Então todas cada um aqui é uma ID, né, imagina. Ele vai randomizar as IDs, sei lá, quantos materiais eu tenho ali, uns 25, sei lá, 20, 30 IDs. Então ele vai criar como se fossem 30 IDs randômicas aqui nesse Floor Generator. Eu vou colapsar ele, vai ficar um pouco mais rápido para o que eu vou fazer depois.
E tá, beleza, eu não vou precisar mexer com mapeamento por enquanto. Provavelmente não vou precisar mexer. E é isso. Eu não sei se o IPR já aceita o... Ah, ele aceita sim, o multitexture. Aceita sim. Como ele é a mesma coisa que o standard, não teria por que não aceitar. Então a mesma coisa, multitexture, vou utilizar ele aqui na reflexão. Vou utilizar ele no gloss. Vou subir o Fresnel para 5, 4, né, que eu tinha utilizado, mais ou menos. Isso é o de menos. Vou jogar um Color Correction aqui. Vou clarear esse Color Correction, puxar um pouco do contraste. E pronto, nós temos muito mais variação. Só que desse aqui para o anterior não mudou tanto, né? Porque eu só tenho os quadradinhos. Tem, obviamente, a variação, né? Que ficou muito maior do que anteriormente. Pode acontecer disso aqui, ó. Às vezes acontecer. Eu vou colocar o Material by Element de novo. Que eu esqueci que eu colapsei, ele se perde. Pronto, ó. Quando você cria o Material by Element, ele vai começar a randomizar. Então, 50 IDs randomiza bastante. Legal poder ver ali tudo em tempo real, né? E o último detalhe, que é o mais legal, é aplicar aqui um chamfer. Então, esse chamfer ele já vem a partir do max, eu não lembro se é o 15 ou 16, ele já vem com esse chamfer direto nele. Por isso que eu colapsei o floor. Se você não colapsar, ele vai ficar muito lento. Você aplica o chamfer, ele demora muito tempo para calcular. Eu vou colocar no modo standard, que eu acho um pouco mais fácil. Diminuir aqui. Então, por isso que eu não faço o bevel no floor. E eu consigo arredondar aqui as bordas. E ele fica muito melhor, né? Que o bevel do floor, ele não arredonda as bordas. Pelo menos não na versão gratuita. Eu não sei se na paga... Se na paga ele tem essa opção. Então, ó, você tem agora elas todas arredondadinhas, né? E outra coisa ainda que você pode fazer, nesse caso aqui, se nós olharmos, ele tem um efeito meio arredondado, como se cada peça dessa fosse um pouco arredondadinha, tivesse algum arredondado ali. Eu particularmente gosto, em vários casos eu acho que fica um efeito muito legal. Ele dá uma diferenciação aqui muito bacana, o reflexo não fica contínuo, né, como nos outros que a gente fez. E só colocar no bump aqui também, usar a mesma textura. E se você quiser, você pode tirar esse efeito. Caso ele não seja desejável para você, você pode tirar simplesmente clicando aqui embaixo em Smooth Chamfers Only. Então você vai ver que ele, ó, antes está arredondadinho e depois ele vai arredondar. O que ele está dizendo é que ele vai arredondar somente as bordas, somente o chamfer aqui. Ele não vai arredondar o objeto inteiro. Então, basicamente é isso. O legal desse arredondado é que às vezes você nem está olhando tão na diagonal com o sol. Tá? Só um pouquinho, você já começa a pegar os brilhos do sol, então você ganha um volume muito maior no objeto. Certo? Além disso, eu esqueci de uma coisa do floor, que o floor tem o tilt. Você consegue subir uma placa um pouco mais do que as outras, você tem esse controle. Eu deveria ter feito, ia ficar até um pouco mais randômico do que ficou o meu aqui. Vou baixar um pouquinho aqui, deixar ela mais comportadinha. E é isso, basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou da aula, tiver interesse em adquirir meu curso, vou deixar todos os links aí na descrição do Floor e do Multitexture também. Então quem quiser, só pegar aí, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato para qualquer dúvida e até a próxima.